Que Deus abençoe a todos. Nós queremos continuar, irmãos, com aquilo que nós começamos na semana passada. E nós estamos falando sobre heróis da fé, estamos falando sobre a vida de Moisés, e hoje nós queremos meditar um pouco mais sobre a vida e obra de Moisés. A intenção é que eu e você possamos aprender com Moisés. Moisés é um personagem bíblico que nos ensina muito. Nós, por exemplo, como pastores, temos na vida de Moisés, que foi, eu falei isso na semana passada e eu sempre falo isso, que na minha opinião foi o pastor que teve a missão mais difícil na Bíblia, depois da missão de Jesus, na minha opinião, foi Moisés, e como pastor, é um homem que eu aprendo muito com ele. Eu quero levar você nesta manhã, voltar com você nesta manhã ao nosso texto básico. Estamos meditando em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós estamos meditando na vida de Moisés, com base na menção de Moisés na galeria dos heróis da fé. Por que é que o nome de Moisés está aí? Por que é que existem nomes nesta galeria de Hebreus 11, o qual nós explicamos na semana passada, falamos um pouquinho do livro de Hebreus, da epístola, aos Hebreus, mas hoje nós queremos avançar, então eu quero ler com você novamente Hebreus 11, começando o 23, você pode abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 23 e diante, diz que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todos. Feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você, com toda a sinceridade do seu coração. Diz ao Senhor: Senhor, eu venho na tua casa nesta manhã com meu coração aberto para ouvir a tua palavra e que a tua palavra possa mudar a minha vida. Pai, nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade que nos importa nesta manhã. Abençoamos, Deus, a todos aqueles que estão conosco presencialmente, como aqueles que estão conosco, ó Deus, através da transmissão, que o Senhor esteja abençoando cada um e que a tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Senhor, não permita que nós agreguemos nada à tua palavra, não permita que nós retiremos nada da tua palavra. Tua palavra venha falar conosco, ó Deus, e que as nossas vidas sejam mudadas através da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Galeria dos heróis da fé. Nós temos então a vida de Moisés, depois nós com o tempo nós vamos estar falando também da vida de outros heróis da fé. E é sempre bom lembrar que os heróis da fé, eles têm os nomes deles aí. E nós falamos na semana passada algo bem interessante, e que eu quero lembrar para você nesta manhã, o porquê que nós chegamos ao capítulo 11 de Hebreus, e qual a importância no contexto, inclusive, histórico do capítulo 11 de Hebreus. Nós explicamos isso na semana passada, que foi escrito em um tempo muito difícil, de grande perseguição para a igreja. E nesse tempo de perseguição, o autor de Hebreus, ele faz essa galeria, ele lembra da obra destes homens e destas mulheres, para que fossem servir como exemplo para os cristãos daquele tempo, daquele tempo. Que tempo que nós estamos falando? Estamos falando de um tempo antes da destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70 da era cristã. Então nós estamos falando em um tempo em que ser cristão era crime contra o Estado de Roma. E ser cristão naquele tempo era penalizado com prisão e
serviam os cristãos de diversão no Coliseu de Roma, onde eles eram perseguidos por leões até a morte, e a multidão ficava torcendo ou se divertindo enquanto os cristãos fugiam dos leões. Então nós encontramos o capítulo 11 de Hebreus, essa obra maravilhosa, aonde o escritor, que nós não sabemos quem é, ele coloca a vida e obra desses homens e dessas mulheres, para que os cristãos daquele tempo pudessem se lembrar destes homens e dessas mulheres, e como foi que eles venceram tudo, e por que então o nome deles estão aí, para que os cristãos daquele tempo pudessem olhar e entender que vale a pena ser cristãos, ainda que tivessem que ser comido por leões, e isto não é algo muito fácil. Então, nós explicamos isto na semana passada. Na semana passada nós falamos bastante da vida de Moisés, e hoje nós queremos continuar falando ainda, ou meditando na vida de Moisés e na obra dele, tá bom? E hoje nós queremos terminar este tempo com Moisés, falando do exemplo que Moisés era para nós, ou é para nós, no sentido de que Moisés era um homem que dava muita importância à presença de Deus. Eu quero falar com vocês hoje dentro deste ponto, a importância da presença de Deus na vida da igreja, a importância da presença de Deus na vida do crente, a importância da presença de Deus na minha vida diária, a importância da presença de Deus desde o momento em que eu acordo, em que eu abro os meus olhos, em que eu agradeço a Deus pelo dom da vida, em que eu agradeço a Deus pela minha salvação, onde eu agradeço a Deus pela vida da minha família, onde eu saio para as minhas atividades diárias, a importância da presença de Deus todo o tempo comigo. A importância da presença de Deus para Moisés. Para se conhecer a Deus, nós devemos ter intimidade com Deus, e para ter intimidade com Deus, nós precisamos de conhecer a Deus. Agora, conhecer a Deus não é uma tarefa tão simples. Porque Deus é grande demais para que nós possamos entendê-lo. Eu não estou falando de entender Deus em toda a sua complexidade, porque Ele é grande demais, jamais poderemos. Mas conhecer Deus é algo que tem que ser um desafio para mim e para você. Conhecê-lo mais a mais. Qual é, meu irmão, qual é o meio que nós conhecemos as pessoas? Os nossos irmãos que nos visitam nesta manhã, por exemplo, não nos conhecíamos, estamos nos vendo pela primeira vez. Como é que eu posso conhecer os meus irmãos? Tendo contato com eles, conversando com eles. Aquelas primeiras perguntas que a gente faz quando conhece uma pessoa, né? Aquelas primeiras perguntas, né, aqui no Canadá que você faz, né? Quanto tempo você está no Canadá? De onde que você é no Brasil? Você começa a conhecer a pessoa. Depois você tem um outro encontro com essa pessoa, depois você tem outro e outros, e à medida do possível você vai tendo mais conhecimento com a pessoa. Com Deus é o mesmo. É o mesmo. Quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você ouve Deus, quanto mais você passa tempo com Deus, então muito mais você conhece Deus. E Moisés sabia muito bem disso, porque Moisés passava muito tempo com Deus. E Moisés, então, ele passava muito tempo com Deus, porque ele queria entender o propósito de Deus na vida dele. Existia uma tenda que se chamava tenda de se encontrar com Deus, ou a tenda da intimidade com Deus. Era a tenda da congregação, aonde ele tinha que sair do arraial para ter um tempo com Deus, e Moisés gostava de ir ali. Ele gostava de ir àquela tenda. Tanto é assim que as coisas aconteciam naquele tempo como fruto da intimidade que Moisés tinha com Deus. E é algo bem curioso, porque quando nós lemos a Bíblia em Êxodo 33, 20, nós vamos ver que Deus, ele diz algo muito importante para Moisés, porque Deus disse para Moisés assim, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
Moisés tinha um anelo no coração dele de ter tanta intimidade com Deus, ao ponto de que ele pudesse ver Deus. Agora, deixa eu te falar, existia um risco muito grande nisto. Existia um risco muito grande em Moisés querer ver Deus, porque Deus falou para Moisés, olha, nenhum homem que vê a minha face vai poder viver. Você está disposto? É isso que você quer? Você quer realmente ver a minha face? Porque deixa eu te dizer, ninguém que vê a minha face vive para contar a história. Você ainda quer, Moisés? Ver a face de Deus, ou ter essa intimidade com Deus, continua também nos dias de hoje, fazendo com que eu e você corramos riscos. Porque se eu e você não vivemos na presença de Deus, ou se a igreja não está vivendo na presença de Deus, em que outra presença ela pode estar vivendo? Se você não vive como cristão na presença de Deus, qual é a presença onde você está? E Moisés sabia que a presença de Deus podia matar-lhe. Ele sabia muito bem disso, e mesmo assim, ele queria correr o risco desta morte, porque ele desejava estar na presença de Deus, porque ele sabia que conhecer a Deus tinha que estar, para conhecer a Deus, ele tinha que estar na presença de Deus. Era uma questão de opção para Moisés. Muitos não quiseram correr o risco de estar na presença de Deus e morrer por isso. Quantas vezes eu e você, nós vamos à presença de Deus cheio do nosso eu? Quantas vezes eu e você vamos à presença de Deus cheios das nossas razões pessoais? Quantas vezes eu e você vamos à presença de Deus, como que, quase que nos advogando na presença de Deus, coisas do tipo, eu sou um cristão fiel, eu estou há muito tempo em Cristo, eu venho à igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, nada disso traz intimidade com Deus. A intimidade com Deus traz tudo isto, mas isto não traz intimidade com Deus no aspecto de que se você faz isso para agradar aos outros. Está entendendo o que eu estou falando? Você quer intimidade com Deus para você viver e correr os riscos da mesma? Deixa eu te dizer que se você entrar na presença de Deus desta maneira, você vai correr riscos sim, porque a sua vida vai ser mudada. E quanto mais você conhece a Deus, mais Ele muda você. E quanto mais você é mudado, mais você parece estranho ao mundo. Quanto mais mudado você é, mais o mundo te taxa de louco, de fanático. Quanta mais intimidade com Deus você tem, mais risco você corre, inclusive de perder amizades, que seria outro ponto para falarmos, mas não teríamos tempo nesta manhã. Lembremos de um princípio ensinado por Jesus em João 12, 24, quando ele diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que é que nós queremos dizer com isso? Que se a igreja não morrer para si mesmo, nunca poderá produzir frutos para o reino. E poderíamos ter outra pregação somente de falar de morrer para si mesmo. Lembremos que na semana passada nós falamos dos 3 aspectos muito importantes na vida cristã. Lembremos que na semana passada nós falamos desses aspectos e que não pode haver vida cristã sem esses 3 aspectos. Um que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo. São 3 aspectos muito importantes, que você não pode simplesmente ter pretensão sequer de vida cristã sem esses 3 aspectos. E para isso, você tem que morrer para si mesmo. Muitos não vão à presença de Deus, porque a intimidade com Deus faz você buscar uma presença tão grande dele na sua vida, que esta presença vai mudar completamente. Tem pessoas que não querem ser mudadas. Tem pessoas que não querem ser mudadas, mas Moisés assumiu o risco. Moisés assumiu o risco. Lembre-se que Deus então falou para Moisés, olha, nenhum homem que vê a minha face, ele vive. Moisés correu o risco pela presença de Deus.
Agora, com outros, ele já não queria correr o mesmo risco. Faraó também disse para Moisés a mesma coisa. Vejam bem, igreja, a diferença de identificar a presença na qual você precisa de andar nela. Veja bem a diferença. Deus disse para Moisés, e você leu comigo o texto, e Deus disse, olha, nenhum homem que ficar na minha presença, ouvir a minha face, vai morrer. Em Êxodo 10, 28, 23, nós encontramos, 28, 29, perdão, nós encontramos Faraó dizendo para Moisés no último dia em que eles se viram. No último dia em que eles se viram, Faraó estava tão furioso contra Moisés. Lembrem-se que este encontro já é depois, inclusive, da morte do filho de Faraó, do primogênito de Faraó. Agora, Moisés foi falar com Faraó, e Faraó tinha tanta raiva, tanto ódio de Moisés, que Faraó disse para ele assim, vai-te de mim. Guarda-te de que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Olha o que disse Moisés para Faraó. Eu estou falando para você, meu irmão, nesta manhã, que você precisa identificar a presença de Deus com relação a outras presenças, para saber até que ponto vale a pena para você ter o risco de estar nesta presença. Então Moisés, ele escuta isso de Faraó, e no versículo 29 ele disse assim, e disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Jamais esses dois homens se encontraram. Por quê? Na presença de Deus, Moisés quis correr o risco. Agora com o Faraó, não vale a pena, Faraó. Não vale a pena para mim. Não vale a pena correr risco de morte para estar na tua presença. Não vale a pena correr risco de morte para estar na tua presença. Porém, com a presença de Deus não foi assim. Ele correu todos os riscos. Faraó disse a ele, se você ver a minha face novamente, você vai morrer. E já Moisés não insistiu mais em ver ou estar na presença de Faraó. Não vale a pena correr o risco. Não vale a pena você correr o risco de estar aí andando com essas pessoas que te levam para longe da presença de Deus. Não vale a pena você correr o risco de andar com pessoas que só te colocam para baixo. Não vale a pena você correr o risco de andar com pessoas que te levam para o vício. Não vale a pena você correr o risco da sua família, de perder a sua esposa ou seus filhos, com pessoas que te levam para vícios, talvez de bebida, de drogas, ou qualquer outro tipo de situação que te leve para longe da presença de Deus. Não vale a pena. Identifique as presenças e ande na presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Com a presença de Deus, Moisés, a atitude dele foi outra. E nós vemos isto em todo o livro de Êxodo. E se você continuar lendo aí no capítulo 24 de Êxodo, e você de Êxodo, você vai ver isto. O versículo 12 diz, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Este contexto aqui é que Moisés estava prestes a subir ao monte para receber as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Lembram disso? Mas aqui já se tratava das segundas tábuas da lei. Lembra que a primeira Moisés a rompeu? Aqui agora já está na segunda, e Deus então está dizendo para Moisés, e diz o versículo 13, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai aqui, até que nos tornemos a vós, e eis que Arão e Hu ficarão convosco, quem tiver algum negócio, se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Veja aqui agora, igreja, comigo, por favor. Lembrem-se que há um risco de morte aqui. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel.
Agora veja bem o que diz o versículo 18. Igreja, existe um perigo de morrer aqui, de entrar na glória de Deus, de ver a Deus e morrer. Versículo 18 diz: e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Eu assumo os riscos, Senhor, de entrar na tua presença. Eu imagino, né? Eu fico imaginando assim, que ele falou assim: eu entro na sua presença, mas o Senhor não me mostra o seu rosto, porque eu não quero morrer. Então, Moisés assume, ele entra, ele tinha que correr o risco de entrar na presença de Deus, ainda que sabendo que o parecer da glória do Senhor era fogo consumidor. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Sabe o que? Se trata de que eu e você entremos na presença de Deus por esta causa que você tem. Se trata de que eu e você entremos na presença de Deus para vencer este medo que te consome. Nós fomos ministrados nesta manhã, através da vida do pastor Carlos, falando de que, estão todos falando que existe uma crise aí, e muita gente está em pânico por isso. Se trata de que você entre na presença de Deus e fique lá. E fique lá na presença de Deus, até que este medo seja vencido pelo poder da sua oração. Se trata de que você entre na presença de Deus e não saia de lá. Na presença de Deus, nessa intimidade com o Senhor, aonde nada mais importa. Moisés não se importou com a comida, não se importou talvez com a bebida, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, os estudiosos ficam falando se ele bebeu, se comeu, se bebeu ar. Eu não quero saber de nada, eu quero saber que ele ficou lá 40 dias e 40 noites em intimidade com Deus. Para receber de Deus uma revelação que mudaria a história. Porque os 10 mandamentos mudou completamente a história de tudo. Os 10 mandamentos hoje é a base da lei de todos os países do mundo. Todas as leis, que foram 10 leis dadas a Moisés, já eram 600 leis no tempo de Cristo. Hoje em dia, quantas leis há? Todas elas têm base neste encontro de Moisés com Deus. Moisés já entendia no Velho Testamento o que Cristo ensinou para a mulher samaritana muitos anos depois, com relação a ficar na presença de Deus. Ele já aprendeu que ele não precisava de água e nem de bebida. Lembra de que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4? Naquele encontro que ele teve com a mulher samaritana, versículo 13, ele diz assim, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der será como fonte que salte para a vida eterna. E a mulher clamou ao Senhor Jesus e disse: Senhor, dá-me desta água. A água que Moisés precisava era estar na presença. Moisés tinha que correr o risco, porque ele sabia que ia receber de Deus aquela revelação importante. Êxodo 33, 5 e 6, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer de ti. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Tire os teus atavios para entrar na presença de Deus. Tire todo o seu eu, todo o seu egoísmo para você entrar na presença de Deus. Feche a porta do teu quarto. Entra na presença de Deus e fique lá. Fique lá até que você receba dele a revelação que pode mudar a tua vida. Foi isso que Moisés fez, mas tire os teus atavios. O que é que Deus queria dizer com isto? Sabe? Faz parte de outra pregação que Deus está nos dando, que muito breve teremos para vocês, que Deus está nos dando sobre o tema de que caiam as nossas máscaras. Está chegando o tempo de cair as máscaras, amém? A gente está chegando lá. Só Moisés podia fazer aquilo. Só Moisés podia ir naquela presença. E é isso que eu quero chamar a tua atenção.
Só Moisés podia estar na presença de Deus daquela maneira. Êxodo 33, 8 diz: E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. A intimidade de Moisés com Deus era tão grande, que só Moisés podia ter este tipo de intimidade com Deus. É por isso que o nome dele está nas galerias dos heróis da fé. Porque ele pagou o preço para isto. Ele se dispôs a isto. Deus só entrega este tipo de revelação para quem pode entrar na sua presença. Deus só entrega este tipo de revelação uma pessoa que está dentro da sua presença, porque isso se trata de algo que está dentro, não se trata de algo que está fora. A revelação que Deus quer te dar, que pode mudar a sua vida, está com Deus. E Ele pode dar a você. Não espere que venha um profeta do outro lado do mundo. Não. Você precisa de entender nesta manhã que você próprio tem que assumir os riscos de entrar na presença de Deus. As outras pessoas só podiam ver de longe. Quando a presença de Deus ia e Moisés entrava na tenda da intimidade, as outras pessoas só podiam se levantar cada um na sua tenda e ficar olhando, e Moisés de costas, porque ele saía para caminhar para a tenda de intimidade com Deus, e ali dentro aquilo que acontecia era coisa de Moisés e Deus. Eu e você precisamos fazer isso. A gente precisa de ter este tempo com Deus, onde nada mais importa. Você precisa parar, meu irmão. Sabe, é um corre-corre a nossa vida, que tem que ter uma maneira de, pelo menos uma vez por dia, de que você pare para estar na presença de Deus. E que você nem olhe para o seu relógio. E que você esteja aí com Deus, para que Ele possa guiar você para aquilo que virá. Quem caminha assim na presença de Deus, forma pessoas que também querem estar na presença de Deus. Lembre-se que Moisés formou assim Josué. Moisés formou a Josué, e Josué aprendeu isso. No versículo 11 do capítulo 33, a Bíblia diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Tem pessoas que estão entendendo isto, porque se você caminha na presença, você vai estar formando pessoas que queiram caminhar também na presença. E foi assim que caminhou Moisés, e foi assim que aprendeu Josué. Nesta presença é onde Deus revela seus caminhos, é nesta presença que Deus nos faz conhecê-lo mais a mais, é nesta presença que Deus se revela a nós, é nesta presença. Esta é a presença de Deus. Ele não somente te mostra o caminho nesta presença, como Ele te mostra também quem vai caminhar com você neste caminho. Isso é muito importante. Jovens que me escutam, muito importante que Deus mostre para você quem é o marido que vai te acompanhar a vida inteira. Quem é a esposa que vai te acompanhar o tempo todo no caminho, mas para isso você precisa de ir na presença de Deus. É na presença de Deus que Ele revela para você estes mistérios. É só aí na presença de Deus. Agora, por que eu estou falando para você isso dos caminhos? No Êxodo ainda capítulo 33, nós lemos no versículo 12 o seguinte: Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Vejam bem aqui, igreja. Nós temos aqui um pastor de ovelhas, na presença de Deus, clamando na intimidade com Deus: Senhor, eu quero conhecer o teu caminho. Nós temos aqui um homem que está dizendo: Senhor, mostra-me o teu caminho, porque eu não quero dar nenhum passo sequer fora do teu caminho, ou fora da tua presença. É aqui que nós encontramos então Moisés clamando desta maneira a Deus.
E versículo 14, Deus diz para ele: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Muitas vezes eu e você não encontramos descanso, porque nós estamos caminhando fora da presença de Deus. E a presença de Deus é o que nos traz descanso. Porque quando nós caminhamos na presença de Deus, a gente pode descansar nele. Quando nós caminhamos na presença de Deus, nós entendemos isso. E Deus falou para Moisés: ó, tá bem, Moisés, você quer que a minha presença vá com você, a minha presença vai. Agora tem uma coisa aqui, ó. Isso aqui eu estou falando com as minhas palavras. A minha presença vai com você, mas tem uma coisa: você vai ter que parar. Você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que descansar em mim. Ó Moisés, se você quer que eu caminhe com você, a minha presença vai com você, mas deixa eu guiar você. E quantos de nós não aprendemos esta lição com Moisés? E queremos andar com Deus, mas à nossa maneira. Queremos andar com Deus, mas fazendo como a gente quer fazer. E não é assim que funciona. Eu irei contigo para que você possa descansar. Esta era a presença que Deus estava oferecendo a Moisés. Escuta-me bem isto. Já estamos terminando, não se preocupe. Deus estava oferecendo a Moisés uma presença que conforta, uma presença que acalma, uma presença que traz descanso, uma presença que guia, uma presença que lidera. Deus estava mostrando a Moisés isto. O que Deus estava dizendo para Moisés era exatamente isso: se você quer que eu vá com você, eu irei, mas você precisa ficar quieto. E a gente tem um problema do caramba com isso, é ou não? Olha, a gente tem um problema muito grande com isso. Sabe, essa coisa de aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente tem um problema muito grande, porque às vezes a gente se aquieta, mas se aquieta por um tempo, e essa quietude dura tão pouco, que a gente já está tentando fazer as coisas da nossa maneira de novo. E isso é muito grave, porque você tem a presença de Deus, mas você não pode desfrutar da mesma. A igreja precisa saber quem caminha com ela. O crente precisa entender quando ele está caminhando com Deus e quando não está caminhando com Deus. Quando você está aceitando as propostas que vêm, que você sabe que não é de Deus. Este negócio não é de Deus. Esta compra não é de Deus, porque Deus não está na cara que não é, mas você fica querendo se justificar. Não, mas pode ser, eu acho, mas esse negócio é bom. Cuidado! Cuidado, nós já fomos ministrados aqui hoje sobre essa situação das riquezas, não é o nosso ponto. A pessoa que entende isto, ela quer cada dia mais estar na presença, porque entende que somente assim ela poderá conhecer mais e mais a Deus. E Moisés, então, chega no ponto de dizer para Deus. E com isso nós queremos, já terminando nesta manhã, Moisés chega no ponto de dizer no versículo 15 a Deus assim, ó: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Senhor, se a tua presença não vai com a gente, olha, é melhor a gente nem ir. Imagina se Deus não estivesse com o povo nos 40 anos no deserto. Quantos anos eles tinham durado? Nenhum. Nem um dia, talvez. Né? Sabe, se você não está descansando em Deus, em quem você está descansando? Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque a palavra diz que Ele tem cuidado de nós. Se a igreja não está descansando em Deus, em quem está? E isto aqui não tem nada a ver com ir à igreja ou cumprir o meu rótulo de cristão. Não é disso que a gente está falando. Eu espero sinceramente que vocês entendam isso. Não é de vir à igreja simplesmente para cumprir um ato religioso, tipo que se eu não for na igreja, o meu domingo não é o mesmo. Não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso que a gente está falando aqui.
O que a gente está falando aqui é de ter um compromisso de entrar na presença de Deus e que essa presença de Deus mude a minha vida e que essa presença de Deus guie a minha vida e que essa presença de Deus faça eu dar o meu primeiro passo de acordo ao que Ele está me dizendo para fazer. Se Ele me disser para que eu volto, mas estou voltando porque Ele está dizendo. Se Ele me disser que eu vou à direita, eu vou, mas eu vou porque Ele está dizendo para ir. Se Ele me disser que eu vou à esquerda, eu vou, mas eu vou porque Ele está dizendo para que eu vá. Uau! Estou fazendo porque Deus mandou fazer. Chega um tempo na nossa vida que a gente precisa de entender, que a gente precisa de atuar de acordo com o que Deus manda atuar e não de acordo com o que a gente pensa que Ele está mandando. Existe uma grande diferença nisso, e para você entender isso, você tem que ter essa intimidade com Deus. Muitas igrejas não entendem que Deus não está na mesma direção dela, por ela ter saído da direção de Deus. Eu fui confrontado nesta semana com vídeos de igrejas que hoje têm, que levam pessoas famosas que não são cristãs para cantar nos púlpitos das suas igrejas, porque assim atrai muita gente, essas pessoas muito famosas. Porque hoje em dia, para você ser bom ou não, a primeira pergunta que te fazem é: quantos seguidores você tem nas redes sociais? Essa é a base do mundo, não pode ser a nossa. Não pode ser a nossa. E aí, eles levam as pessoas que têm muitos seguidores, que têm milhões de seguidores nas redes sociais para transmitir os seus cultos, e aquelas pessoas estão cantando nos altares da pregação do Evangelho. Pessoas que não conhecem a Cristo estão cantando músicas evangélicas para atrair pessoas. Não é disso que a gente está falando. Isso não é presença de Deus. Isso não é presença de Deus. A diferença... Eu sei que a gente precisa terminar com isso, irmãos. Eu sei que a gente precisa terminar com isso. E a gente vai terminar. A diferença da igreja para o mundo é exatamente isso. Que o mundo veja que a igreja está caminhando na presença de Deus. E o versículo 16 diz assim, ó: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Olha o que Moisés está falando para Deus. Eu e o teu povo? Olha bem aqui, igreja. Ele diz assim, ó: acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os outros povos que há sobre a face da terra? Olha bem, Senhor, o que Moisés estava falando para Deus é: Senhor, é a tua presença que nos diferencia dos outros povos, é o caminhar teu conosco que faz com que os outros povos nos vejam e dizem: realmente Deus está com eles. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 17: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Moisés chegou num aspecto tão forte com Deus. Eu quero que você se levante nessa manhã para nós terminarmos. Moisés chegou em um grau de intimidade tão grande com Deus, tão grande com Deus, tão enorme com Deus, que ele sentiu que ele sentiu que ele precisava mais. Senhor, talvez eu não queira morrer, o Senhor não precisa nem de me mostrar a tua face. Isso é coisa do pastor Wagner pensando, tá bom? Talvez você nem precisa de me mostrar a tua face, mas Senhor, eu quero tanto ver mais da tua glória. Sabe, Senhor, eu quero tanto experimentar mais e mais de Ti. Foi isso que fez. A ponto de que Moisés, no versículo 18, ele clama a Deus e diz: rogo-te que me mostres a Tua glória. Rogo-te que me mostres a Tua glória. Terminamos com Hebreus 11, 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Quero que você feche os seus olhos, aí onde você está. Eu gostaria imensamente que você pudesse contemplar o teu galardão por caminhar na presença de Deus.
por caminhar na presença de Deus. Moisés contemplou. Ele viveu anos antes de Cristo, mas ele contemplava, ele considerou o opróbrio de Cristo como a maiores riqueza. Foi por isso que ele deixou o Egito. Foi por isso que Moisés deixou o palácio. Foi por isso que Moisés se recusou ser chamado filho da filha de Faraó e abriu mão de todos os benefícios que este título dava para ele. Foi por isto que Moisés preferiu correr o risco de caminhar e de andar na presença de Deus. Por isso que ele foi um exemplo para aqueles cristãos que iam no Coliseu ser perseguidos pelos leões. Para que alguma daquelas pessoas, no momento em que estivesse sendo perseguida e a ponto de ser tragada por os leões, elas pudessem lembrar destes homens. Eu estou sendo tragado pelos leões porque eu caminho na presença de Deus. Como que o mundo pode entender isso? Como que o mundo pode entender que você caminha na presença de Deus e isso faz você recusar uma proposta que talvez seria o melhor negócio da sua vida? Não vou entrar porque não é de Deus. Estão entendendo, igreja? Pai, no nome de Jesus, feche os seus olhos. Tínhamos muito mais coisa, mas o tempo não nos dá. Feche os teus olhos. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que a tua graça nos baste nesta manhã, como temos cantado aqui. Que a tua graça, Senhor, seja suficiente para a Trinity House of Hope, para aqueles que estão aqui conosco presencialmente, aqueles que estão conosco através das nossas transmissões. Que a tua graça, Senhor, basta como bastou para Moisés. Ó Deus, eu oro para que a tua igreja entre na tua presença de uma maneira tal que a tua presença possa revelar a tua igreja aonde o Senhor quer que nós caminhemos. Que a tua presença, Senhor, possa fazer com que a tua igreja nesta manhã esteja identificando as presenças que não são e que não valem a pena. Que a tua igreja possa identificar para saber quais são os riscos de andar nas presenças que estão andando nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus.